O que é se criar? É se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A criada. Seja bem-vindo a mais um Cria Podcast. Eu sou Fran Rodrigues e hoje eu trago um convidado muito especial. Mas antes de anunciar o meu convidado, eu já quero convidar vocês a curtirem o vídeo no YouTube, quem acompanha a gente pelo YouTube, e também seguirem a gente lá no Instagram, Podcast Cria Brasil, e também compartilhar o nosso conteúdo com os amigos, queridos, com os familiares, com todo mundo. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial, eu já conheci ele já há algum tempo. Ele tem uma trajetória de vida muito bacana. Atualmente ele tem 23 anos, é CEO e fundador da Favela Brasil Express, é formado em Tecnologia da Informação pela Universidade Ítalo-Brasileira, cofundador do G10 Favelas, é membro da Global Shapers, é um Fórum Econômico Mundial e dirigente da equipe de administração dos presidentes de rua, que, para quem não conhece, é uma iniciativa que ajudou muitos moradores de comunidades em ações de mitigação da Covid, e é o maior grupo de voluntariados de favela. Então hoje eu converso com o Giva Pereira. Eu enfatizei a questão da idade dele, porque ele tem apenas 23 anos, enfim, já fez um monte de coisa. Inclusive, Giva, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Queria que você falasse um pouquinho, já a primeira pergunta, antes de você falar da Favela Brasil Express, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em Paraisópolis. Sei que você não é de São Paulo, né? Você nasceu em outro estado, mas você começou com iniciativas sociais com 18 anos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo esse podcast maravilhoso aqui com a Fran Rodrigues, Cria Podcast, que é um local excepcional para a gente poder contar nossas histórias, espalhar o que a gente tem de melhor, a fim de inspirar outras pessoas. E assim como a Fran Rodrigues, que é uma pessoa maravilhosa, que inspira muitas pessoas na área de comunicação, de quebrada, de bairro, enfim, eu vim aqui hoje também contar a minha história. Eu cheguei em Paraisópolis no ano de 2012 junto com minha família. Eu sou do interior do sertão da Paraíba, de um local com um pouco mais de 2.700 habitantes. Para vocês terem noção, chegou a internet lá há uns 4 anos, então todos os dias eu me pergunto como que eu vim de lá da Paraíba e parei aqui. Tinha uma tia minha que morava aqui em Paraisópolis já há alguns anos. Ela chegou na Paraíba, em Palmeira, o nome do distrito que eu nasci. Uhum. E aí ela falava que aqui era uma cidade muito boa, uma cidade rica, que quem chegasse ganhava muito dinheiro, e aí a gente caiu na ilusão, né? Inclusive eu agradeço muito a essa minha tia por ter buscado a gente lá e ter trago pra cá. E aí nesse período a gente falou, não, vamos ver o que tem lá pra gente, né? Já que ela tá falando que é um local tão rico, que tem muitas oportunidades. E aí a gente chegou aqui aqui na região, aqui em São Paulo. A gente veio de ônibus, foi 3 dias de viagem. Inclusive eu vim no colo da minha mãe, porque não tinha espaço no ônibus para me poder sentar nas cadeiras. Foi uma viagem bem cansativa. E aí a gente chegou aqui em São Paulo, a gente foi entrando na cidade, aquela cidade grande, a gente não conhecia nada, não sabia quem era que estava aqui, o que acontecia, o que rolava. E aí a gente chegou aqui no bairro do Morumbi, que fica aqui do lado de Paraisópolis. A gente foi entrando naquelas casas, né? Aquelas casas gigantes. E eu falei, pô, minha tia deve morar aqui, dessas emoções. E aí já foi me dando alegria, aquele ânimo e tal. Só que ela falou, não, a gente não vai ficar aqui nessa região, a gente não vai morar aqui. A gente fica dentro da comunidade de Paraisópolis. E naquele período foi uma situação muito complicada para mim, porque por mais que eu tivesse uma vida difícil lá no sertão da Paraíba, minha mãe trabalhava no campo, eu ajudava ela. Quando a gente chegou aqui, a gente encarou uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha lá. Então era 10 pessoas dentro de um barraco de madeira, numa área de extrema vulnerabilidade social, onde que a gente era exposto a muitas coisas, a violência, enfim, a córrego aberto, com risco ali de pegar doença. E aí, naquela idade, assim que eu cheguei em Paraisópolis, eu já tinha uma mentalidade ali de que eu não queria que minha família vivesse naquela situação, e eu também não, e aquelas pessoas ali. Quantos anos você chegou aqui? Eu cheguei com 12 anos de idade, em 2012. Uhum. E aí aquela situação me incomodou, e eu falei, bom, eu preciso de alguma forma mudar a realidade da minha família, das pessoas que moram aqui, a minha realidade. E minha mãe não tinha dinheiro pra nada naquele momento. A gente tinha acabado de chegar, ela foi trabalhar de auxiliar doméstica, e o único caminho que eu tinha era os estudos. Então, todo o ensino fundamental foi em escola pública. Durante o ensino médio, eu tive o privilégio de poder passar numa escola particular como bolsista.
Então, eu acredito que muitas das coisas que eu faço hoje, que eu tenho hoje, é devido àquele momento de mudança de mentalidade, de querer ajudar as pessoas. Então, eu entrei como bolsista na escola judaica e ali a gente tinha muitos projetos voltados para a comunidade de Paraisópolis, para desenvolver socialmente e economicamente. E no primeiro ano, em 2015, eu tive a oportunidade de desenvolver meu primeiro projeto, que era Transformando Lixo em Arte, em que basicamente ensinava o morador a tirar algum tipo de renda de materiais recicláveis. E naquele momento eu ganhei um prêmio, um incentivo financeiro e também um reconhecimento. Eu falei, bom, eu acho que a partir daqui, a partir desse reconhecimento, desse prêmio, eu posso ajudar muitas pessoas. E me ajudar também, eu pude ajudar minha família inclusive. E aí eu falei, é nesse caminho que eu quero seguir. Eu acho que através disso eu vou conseguir impactar positivamente, desenvolver minha comunidade, ajudar as pessoas. E foi onde que eu peguei paixão. Em 2016, desenvolvi outro projeto, um sensor de enchente ultrassônico que mandava mensagem para o celular dos moradores através de um módulo de chip para ele se retirar da área de enchente, para não correr risco de desabamento, enfim. E aí fui ganhando outros prêmios, reconhecimentos, e em 2017 eu fiquei um pouco parado para poder estudar para o vestibular. Aí passei no ensino superior, numa universidade particular, com bolsa também 100%, e nesse ano de 2018, quando eu fiz 18 anos eu tive o privilégio de conhecer o Gilson Rodrigues, que era o antigo presidente da União de Moradores de Paraisópolis e o novo presidente do G10 Favelas. E aí ele me apresentou aquele mundo, que era um mundo de oportunidades, de projetos voltado para o social, para o empreendedorismo, e eu me apaixonei ainda mais. E aí ele me deu um projeto para me tocar, que é o Circuito Paraisópolis das Artes, onde eu pude trazer muitas pessoas de vários países para poder conhecer a comunidade com um olhar diferente, para quebrar essa barreira do preconceito. E aí, durante a minha coordenação, eu trouxe 700 pessoas de uns 30 países diferentes e através daquilo gerou pra visitar a comunidade, fazer o roteiro. Para fazer o roteiro, conhecer, e através disso gerou algumas parcerias, alguns desenvolvimentos de projeto, e foi onde que eu falei, bom, é aqui que é meu futuro, é aqui que eu devo estar, que eu tenho que estar para ajudar as pessoas e ajudar a minha família, e através disso eu consigo não só impactar Paraisópolis, mas outras pessoas através da inspiração também, porque muitas pessoas veem os trabalhos que a gente faz, eu não faço nada sozinho, tem muitas pessoas em volta que me ajudam e eu consigo levar um pouquinho para outros locais. Então, foi aí que eu, nesse momento, em 2017, que eu ganhei uma paixão enorme pelo que eu faço hoje. Que bacana, Giva, você sempre envolvido com iniciativas assim que, de certa forma, geram algum retorno, um impacto positivo para a comunidade. Eu queria que você falasse, porque esse movimento, né, dos presidentes de rua, você coordenou junto a outros jovens também, né? Você coordenou, assim, passou noites e noites tentando fazer um plano para que pudesse atender as famílias. Queria que você falasse um pouquinho desse processo, quando foi, como, na verdade, você recebeu essa missão, né, que passou pela sua cabeça, e depois disso, assim, o que mudou também na sua vida? Olha, eu acho que esse momento de pandemia, de desenvolvimento desse processo de ajudar as comunidades do Brasil, principalmente por meio dos presidentes de rua, foi um momento muito marcante na minha vida, assim, porque eu fui com a sensação de que eu ia morrer. E quando eu fui convocado para essa missão pelo G10 Favelas, pelo Gilson Rodrigues, eu já tinha essa certeza, assim, sabe? Pelo momento que a gente estava vivendo, pelo que estava acontecendo no mundo inteiro. E aí o que eu fiz foi tirar minha família daqui da comunidade de Paraisópolis, mandar para um local isolado no interior de São Paulo. E eu pensei, assim, eu não sei se eu vou passar por esse momento, tem outros jovens aí que podem estar atuando nesse momento de pandemia, eu não estou no grupo de risco, então eu preciso fazer alguma coisa para tentar ajudar de alguma forma. E aí quando eu fui convocado, tinha um grupo ali inicial de jovens, de 50 jovens, que estava na mesma adrenalina de querer resolver, de querer poder ajudar a sua comunidade, ajudar a sua família a passar por esse momento de Covid. E aí o trabalho dos presidentes de rua foi excepcional nesse momento, porque a gente criou esse voluntário que cada um cuidava de 50 famílias, onde o G10 Favelas atuava na frente de campanha de coleta de cestas básicas, de marmitas, de álcool gel. O presidente de rua era como se fosse agente de saúde,
que acompanha essas famílias, e aí a gente entregava essas cestas para esses presidentes, e os presidentes entregavam para essas famílias. Em Paraisópolis, a gente inicialmente começou com 658 presentes de rua, atendendo 32 mil famílias, e esse trabalho se espalhou para o Brasil inteiro, já está em mais de 380 favelas, com quase 4.002 presidentes de rua, atuando como voluntário, como você falou, sendo a maior rede de voluntários de favelas do Brasil. Inclusive, acho que uma coisa interessante é que Paraisópolis foi atestado, segundo o Instituto Polis, que teve o melhor controle de pandemia do que o município de São Paulo inteiro. Foi onde a gente teve certeza que estava dando certo esse modelo, e aí a gente precisou mostrar o que a gente estava fazendo através de redes sociais, de mídia, enfim, de jornal, para outras comunidades poderem copiar e poderem se salvar também. Então, eu vejo que foi um momento muito importante, porque as favelas foram esquecidas pelo poder público quando mais precisou. Então, só tinha gente ali, os líderes comunitários, a própria comunidade, para poder se salvar. Então, a gente naquele momento não podia dar as mãos, mas a gente se abraçou ali, mesmo que de longe, e pôde estar dando seguimento para ajudar as favelas. É bacana, você falou desse processo de comunicação. A CRIA fez parte desse movimento também, junto ao G10, né, e as organizações, para poder comunicar isso para fora, né, que foi um momento bem importante, porque as mídias, os veículos de comunicação estavam cada vez mais procurando tentar entender como estava funcionando esse movimento, essas ações do G10 de mitigação da Covid. Eu queria que você falasse, né, porque aí a partir daí, desse movimento dos presidentes de rua, surgiu uma outra iniciativa aí que você começou a pensar em um negócio. E foi, inclusive, na pandemia que você fundou a Favela Brasil Express. Queria que você falasse como você percebeu isso, que era esse momento de, olha, vou criar esse negócio aqui que é uma baita oportunidade e vai dar certo. Na real, quem é de favela, quem é de quebrada, acaba que tendo que resolver os próprios problemas, né? A gente procura caminhos ali para tentar resolver isso pela falta de políticas públicas, de investimento dentro das comunidades. Você pega, por exemplo, asfalto, esgoto canalizado, e aí a gente dá nosso jeito, jeitinho brasileiro. Nesse momento de pandemia, a gente atuou muito forte na área de assistencialismo, que era da mitigação da Covid-19, entregar cesta. Só que a gente tinha um pós isso, que era a crise na economia que estava vindo nas comunidades. Então, todas as ações que a gente tinha voltado para a Covid, por exemplo, da área de distribuição de marmita, de costura, esses negócios acabaram se readaptando novamente àquele momento de recuperação da crise na economia. Porém, eu só tinha os presidentes de rua ali. Tinha outros presidentes de rua, aquela equipe, aquele povo que trabalhou arduamente durante a pandemia. E aí eu aproveitei que a gente tinha aquela rede mapeada dentro da comunidade de Paraisópolis, então eu acabava que chamando os presidentes de rua de CEP, os endereços daquelas famílias, porque era por onde a gente conseguia acessar. E aí, tendo essa rede mapeada, tendo um problema na comunidade de Paraisópolis e outras favelas, que é a questão de receber pedidos comprados no e-commerce em suas residências. E durante a pandemia, esse mercado aqueceu bastante, principalmente favela, porque apesar de existir pobreza na favela, existe também a famosa classe média que a galera consome no e-commerce, enfim, compra dos mais diversos tipos de produtos. E aí eu falei, bom, eu tenho um problema muito grande, que é receber produtos que eu compro no online na minha casa, e eu não conseguia receber. E aí eu falei, eu vou aproveitar essa rede presente de rua mapeada, funcionando como CEP, eu vou entender com algumas empresas, grandes empresas, qual que é a demanda que tem reprimida, e vou tentar resolver. E aí, lá naquele começo, tinha uma empresa, uma grande empresa, que tinha uma demanda de uns 200 pedidos por dia dentro da comunidade, só que aí no começo foi muito desafiador, porque a gente vivia o finalzinho ali da pandemia, mas também tinha a questão do preconceito com as comunidades, dessa questão de, eu vou mandar um pedido para você, o que garante que não vai ser roubado, o que garante que não vai sumir. E aí acabou que eu precisei fazer um movimento para ganhar a confiança dessas empresas. Uhum. Ganhando confiança, eles mandaram um pedido na primeira semana, na segunda mandaram 2, 3, 4. E aí, através dessa rede, a gente conseguiu fazer essas entregas e foi onde que explodiu. Então, no começo tinha uma demanda ali por dia de 200 pedidos,
Aí a comunidade foi entendendo que eles podiam comprar no comércio online que recebia em suas residências. E conforme foi passando, outras empresas vieram atrás também, porque tinham outras demandas. Então, puxando um pouco do cenário de antes para o cenário de hoje, a gente conseguiu aí atender mais de 500 mil pessoas em 7 favelas, mais de 1,5 milhão de produtos entregues, com uma carga avaliada aí em mais de R$1 bilhão. Então, quem não estava olhando para esse mercado antes, estava perdendo muito dinheiro. E hoje, Porque a favela já consumia, né? O que a pandemia fez foi intensificar essa questão da logística dentro da favela que não existia, né? Porque as pessoas passaram a comprar mais pela internet, né? Elas já compravam pela internet antes da pandemia. Só que elas retiravam, elas tinham que colocar um outro endereço para poder retirar. Com tudo fechado na pandemia, elas passaram a buscar outras alternativas para poder receber essas mercadorias que elas compravam pela internet, porque não podia mais retirar na loja, não podia mais retirar no correio. E foi aí, nesse momento, que o mercado se aqueceu. A gente já tinha um problema antes da pandemia, se agravou ainda mais e enxergou uma oportunidade. E é muito interessante essa questão porque lá no começo das operações, muitas empresas viam como um projeto social. Uhum. Vocês não cobram para entregar na casa do morador, não, diferente, a gente cobra, porque a gente precisa gerar trabalho e renda para essas pessoas que estão trabalhando. Então, os presidentes de rua que atuavam como voluntário, acabou que tendo um emprego naquele momento. Então, pra gente, assim, apesar de ser desafiador, é satisfatório poder tá tendo essa geração de trabalho e renda. Então, são 3 frentes que a gente consegue atingir com a Favela Brasil Express, que é o morador que recebe o pedido em casa, o que tem um trabalho e renda gerado, e a grande empresa que acaba entrando no mercado novo, que é esse do e-commerce dentro de comunidade. Isso gera impacto gigantesco dentro da comunidade, né? Que você acaba contratando os próprios moradores para poder fazer a entrega. Quantos colaboradores você tem no Favela Brasil Express atualmente? Hoje, no Favela Brasil Express, eu tenho 250 pessoas fixas, que conta entre operadores e entregadores. Só que aí a gente, no momento de Black Friday, a gente conseguiu gerar cerca de 100 empregos temporários, então foi para 350, levando mais oportunidade. E aí uma coisa interessante é que do primeiro dia da Black até uns 10 dias após isso, a comunidade consumiu demais no e-commerce. Então era uma demanda ali de 14 mil pedidos por dia, tava uma loucura assim. E a gente querendo mais. Uns 14 mil? 14 mil pedidos por dia. Caramba, bastante. A galera consome muito, assim. Só faltava uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade, a galera soube que estava acontecendo e passou a comprar mais. Isso é bacana. E aí você tá em outros estados também, né, Giva? Você conseguiu ampliar a iniciativa para outros estados. E aí como você consegue tocar isso nos outros estados? Como que você tem feito essa prospecção também de novos parceiros em outras comunidades para poder entender o sistema de logística lá dentro e também atrair as marcas, as empresas para contratar o serviço da Favela Brasil Express? Hoje nós estamos em 6 favelas, além de Paraisópolis. Então, aqui Paraisópolis, Heliópolis, Cidade Júlia, Diadema, Capão Redondo. Lá em Sol Nascente, no Distrito Federal, na região ali de Ceilândia, hoje a maior favela do Brasil, e em Betim, Minas Gerais, ali na região de Teresópolis. A gente conseguiu desenvolver um modelo super viável, em que a gente consegue replicar em qualquer comunidade. É claro, tem um modelo base, mas a gente chegando na comunidade entende as características, por exemplo, tem a cultura, tem a geografia. Entendendo essas características, claro, junto com uma liderança, com um empresário que vai tocar essa operação lá, e aí depois a gente começa a negociar com esses parceiros para entender a demanda, qual que é a volumetria ali para poder começar a entregar e gerar esse trabalho. Então, basicamente, a gente tem o parceiro, esse parceiro cadastra uma série de CEPs, de endereços dentro da comunidade no sistema deles, o morador ele compra esse pedido no e-commerce, o parceiro identificou que é da comunidade, eles mandam até um microcentro de distribuição, chegando a gente faz rota, separa tudo certinho, e a partir daqui o morador que é da comunidade faz esse processo de entrega porque ele conhece a região e a localidade. Então existe um modelo básico que é bem simples, a gente só adapta a região, a cultura e a geografia local. Nossa, que bacana. Lívia, eu queria que você falasse de 2 coisas. A primeira é que a Favela Brasil Express foi a primeira iniciativa a entrar para a Bolsa de Valores das favelas, né? Que aí é um sistema de
de investimento, né? Que qualquer morador qualquer pessoa pode investir na Bolsa de Valores das Favelas. Como foi isso para você? E é uma outra coisa, porque assim, a Favela Brasil Express ganhou uma grande visibilidade, né, por ser uma iniciativa inovadora, né, e atender as comunidades, enfim, as empresas começaram a se aproximar mais, inclusive o Google, né, e aí vocês fizeram uma parceria com o Plus Codes. E como isso tem facilitado a questão da logística dentro dos territórios periféricos, e se você tem utilizado isso, porque a princípio essa parceria teve um projeto inicial aqui em Paraisópolis, e se você tem levado isso para outras comunidades também. Olha, sobre a Bolsa de Valores da Favela, foi um processo bem interessante, porque qual que é o sonho dos grandes empresários do Brasil? É estar dentro da Bolsa de Valores. Uhum. Só que o sonho do empresário de favela é estar dentro da Bolsa de Valores, só que às vezes esse processo demora muito. E é um caminho muito longo. Tem muitos empreendedores que acabam não conseguindo justamente por conta das suas dificuldades. E aí, o Gilson Rodrigues, o presidente do G10 Favelas e o fundador também da Bolsa de Valores da Favela, decidiu criar essa iniciativa justamente pensando nos empreendedores de comunidade e a realizar o sonho deles e também fazer uma captação de recursos para investimento dentro da empresa. Então, a gente teve uma primeira rodada de captação, onde a gente chama de DIV, né, as ações, onde cada DIV custa R$10, e aí o Favela Brasil Express foi a primeira empresa a estar na Bolsa, e a gente conseguiu captar R$980 mil, onde foi destinado para investimento de estrutura, de equipe, enfim. Inclusive, a gente está tendo um retorno muito melhor do que a Bolsa de Valores convencional. E aí, a gente está querendo comprar de volta esses DIVs. Vocês que estão ouvindo que investiram na Bolsa de Valores da Favela, no Favela Brasil Express, estão querendo comprar de volta. Então, estamos à disposição. Isso acaba que realizando o sonho de um empresário de favela e acaba que dando acesso também a ele, às vezes, a um investimento rápido para que ele possa crescer rápido a sua startup. Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, que é ter esse investimento de fato, de banco, também de investidores anjos, entre aspas, que a gente costuma falar bastante, que muitas vezes os investidores anjos acabam sendo os investidores capetas, né? Quer oferecer um pouquinho por uma parcela muito grande e acaba tirando o sonho do empreendedor de favela. Então a gente acaba buscando caminhos ali para ajudar, de fato, esses empresários de favela. E aí, sobre a Plus Code, foi uma fase muito interessante no Favela Brasil Express, de um ano para cá, que a gente teve a oportunidade de conversar com eles e descobrir uma tecnologia, que é essa da Plus Code, em que eles acabam fazendo um mapeamento e gerando um código digital para residências. Então, basicamente, é gerado por longitude e latitude, um código alfanumérico, em que o morador ele pode utilizar esse endereço para compra no e-commerce, para chamar a ambulância, matricular o filho na escola, enfim, outros serviços que demandem de endereço. E um passo antes disso, a gente acabou conversando com o pessoal da Google e descobriu que esse projeto foi lançado na Índia. Eles validaram, testaram tudo certinho, bonitinho, trouxeram para o Brasil e testaram a princípio em áreas rurais, validaram o modelo, e a gente foi a primeira favela da América Latina a ter esse processo de mapeamento, a testar, validar. E hoje nós já mapeamos cerca de 15 mil residências na comunidade, e a ideia é mapear 100% e a partir daí levar para outras favelas do Brasil. Porque a gente acredita que esse processo da pessoa ter um endereço, de ter um mapeamento ali na casa dela, acaba trazendo uma dignidade para ela, porque ela pode acessar outros serviços que na sua grande maioria depende de endereço. Então ela acaba falando, eu estou aqui, eu estou nesse endereço. Então, como eu existo, eu né? existo. Eu tenho uma identificação, um código. E aí, assim como no Favela Brasil Express a gente costuma falar que a gente não entrega só pedido, só pacote, a gente entrega felicidade e dignidade sobre o processo de mapeamento também. Não é só um código que está lá, não é só um CEP, não, é uma identidade do morador. O cara que acaba se sentindo pertencente à sociedade. Porque imagina, a gente aqui em Paraisópolis está dividido ali, tá do lado do Morumbi. O cara do Morumbi ele recebe correspondência em sua casa, enfim, recebe encomenda, e o cara de Paraisópolis não. Então, quando o morador de Paraisópolis passa a receber, ele fala, poxa, que maravilha, que bacana.
eu vou consumir mais, eu vou poder ter acesso a mais coisas. Então, acho que pra gente é uma grande conquista, uma grande felicidade nesse sentido. Bacana, Giva. Eu fico olhando pra você, assim, você contando a história, aí eu fico pensando no menino lá de trás, de 12 anos, que veio da Paraíba. Queria que você falasse, o que você sente, assim, quando você olha pra trás, assim, com a história que você tem, né, que você viveu, que você já passou. E de certa forma, assim, você tem 23 anos, você é um jovem de periferia que se desenvolveu, que foi buscar, né, várias alternativas aí para poder mudar de fato a realidade da comunidade onde você vive. E o que você pensa, assim, quando você lembra do Giva de 12 anos e você se vê hoje, atualmente, como um empreendedor, como coordenador de uma iniciativa que teve muita importância, que tem ainda, né, que ainda funciona até hoje, que é o Movimento Presidentes de Ruas, enfim. Me fala um pouco, assim, qual o sentimento que você tem quando você pensa sobre isso? Olha, eu, assim, durante o meu dia, eu paro poucas vezes, assim, para refletir sobre isso, devido ao trabalho, à correria e tal, mas muitas vezes eu entro em uma reflexão muito profunda, que é de parar e ver realmente o que aconteceu tudo na minha vida, onde é que eu tô, de onde eu vim. E eu vejo muito que eu sou privilegiado, assim, nesse sentido, porque imagina, naquela época que eu entrei como bolsista, no ensino médio, tinha 50 vagas para 15 mil jovens. E eu fui uma das 50 pessoas, mas tinha 15 mil jovens ali esperando essas vagas. Então, o que eu podia fazer era honrar aquilo, honrar minha mãe também, ela que, assim, foi meu pai e minha mãe, não conheço meu pai até hoje, não sei onde que ele está, enfim. Não tive o papel dele ali, minha mãe me ajudou bastante, trabalhou como auxiliar doméstica para poder me manter no período que eu estava estudando, e foi uma decisão muito difícil porque a gente precisava trabalhar para poder ajudar ela, e ela tomou essa decisão de trabalhar mais ainda para me poder trilhar esse caminho. Então, eu acho que para mim hoje eu me sinto muito feliz, muito honrado, inclusive, por poder ter tido a ajuda de muitas pessoas durante o meu caminho. Eu tenho mentores, eu costumo falar pra galera que minha principal mentora hoje é minha mãe, né? Que eu pego muito da história que ela viveu, que ela tá vivendo hoje, que ela foi guerreira, e em muitas coisas eu peço a ajuda dela também para tomar muitas decisões. E o que eu posso fazer hoje é honrar e ajudar as pessoas que me ajudaram e ajudar quem precisa também. E eu gosto muito de poder inspirar outras pessoas. Inclusive eu tenho um grupo de amigos que, por me ver fazendo o que eu faço hoje, acabou que empreendendo também, acabou ajudando sua família, ajudando outras pessoas que estavam ali, acabou gerando trabalho, renda. E eu sei que eu tenho 23 anos, só que eu tenho muito espírito, assim, de ter mais idade. E entendendo isso, eu sei que o meu caminho tá longo, assim, a trajetória tá... Eu tô em 1% do que eu posso fazer ainda. E eu quero fazer muito mais, eu quero ajudar muito mais pessoas. Eu acho que essa é a minha missão. É isso que me satisfaz, é isso que me tira da cama todo dia, que me dá alegria, felicidade de poder fazer muito mais. Eu quero que muitos favelados vençam. Existe uma frase, né, falando que a favela venceu, só que eu acredito... Você acha que venceu? Então, eu só acredito que a favela venceu quando todos os favelados venceram. Quando todas as pessoas... quando não existe mais pessoas passando fome, quando todas as pessoas tiverem uma condição melhor, podendo se ajudar, podendo ajudar outras pessoas também. E eu acho que essa é a minha missão. E hoje, assim, não tenho o que reclamar e não tenho nem mais palavras para descrever isso. Só sinto felicidade. Giva, você já viajou para vários lugares, né? Tanto para fazer as ações, né, dos presidentes de rua, né, para coordenar nos outros estados, para fazer distribuição de alimentos, enfim, as ações de combate à fome, mas também para falar sobre a Favela Brasil Express, participou de eventos de empreendedorismo, enfim, muita coisa. Queria que você falasse um pouquinho assim, dos lugares que você visitou, qual você sentiu mais tocado, assim, emocionado, de repente um sentimento assim, caramba, não acredito que isso está acontecendo comigo, ou caramba, não, isso aqui é o que me fortalece, é o que faz eu seguir em frente.
Queria que você me falasse assim, de um lugar que você visitou que realmente te deixou muito emocionado, tocado, que te despertou um sentimento muito forte que você consegue lembrar agora. Olha, já viajei assim para muitos lugares, eu acho que praticamente o Brasil inteiro, entregando cestas básicas, levando ajuda, mas um dos locais que mais me tocou, assim, que eu até me emociono, foi o Rio de Janeiro, em muitas favelas do Rio de Janeiro. Porque tem muita gente que fala que o Rio é aquele lugar perigoso, é onde, assim, existem suas peculiaridades e tal, e por se falar que é um lugar muito perigoso, que tem muitas favelas perigosas, acaba que a ajuda não chega lá. E você, tipo, quando consegue chegar, levar uma cesta básica para uma pessoa lá, é muito louco, assim, tipo, você vê realmente gente necessitando, gente que precisa de fato de um apoio, de uma cesta, que seja um abraço ali, sabe? E eu acho que um dos lugares que mais me tocou foi o Rio, justamente por isso, por não chegar nada, pelo que se dizem, pelo que se falam na televisão, e muitas empresas, muitas pessoas acabam tendo medo de ajudar essas pessoas. Eu até me emociono porque foi um dos lugares que mais me tocou, assim. Você fez eu lembrar que no começo da pandemia eu viajei com a Regiane, né? Acho que foi uma das primeiras viagens que a gente fez também nos estados para poder entender, né, qual era a real necessidade ali da comunidade. A gente foi para o Rio. Eu lembro que a Regiane foi falar do Emprega Comunidades, falar sobre o apoio às empregadas domésticas, que foi um programa que ela acabou implementando aqui em Paraisópolis, que era uma das ações, né, de mitigação da Covid do G10 Favelas, fazia parte ali do comitê das favelas. E aí eu acompanhei, né, uma conversa da Regiane com várias mulheres. A gente se reuniu numa organização na Educap. E aí eu olhava para aquelas mulheres e elas olhavam para a Regiane com um olhar assim, sabe, de esperança. Sim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, imagina que todas essas mulheres, elas nesse momento agora, elas estão se sentindo acolhidas, estão sentindo que alguém tá por elas. E foi um sentimento incrível que eu tive naquele momento ali. E eu e a Regiane, a gente voltou depois falando para todo mundo como foi a nossa experiência de ir para outras comunidades, que naquele momento a gente tinha visitado 4 comunidades, mas no Rio eu me lembro disso também. Acho que foi talvez o sentimento que você teve justamente por você perceber, estar perto das pessoas e sentir realmente. Eu tinha aquele olhar assim de esperança, parecia que nada estava chegando ali, parecia que não tinha solução, e realmente a gente estava todo mundo com medo na pandemia, né? Todo mundo com medo, mas muita gente arregaçou as mangas para poder fazer alguma coisa, porque a gente sabia que se a gente não fizesse, né, ia ser bem complicado. E uma coisa assim que me toca mais ainda, mas me deixa muito feliz, é que a gente é de favela, a gente é de comunidade, e a comunidade ajudando a comunidade. A gente de favela, a gente daqui de Paraisópolis, indo para outras favelas no Rio de Janeiro, que seja no Brasil inteiro, ajudando outras pessoas que moram lá. E, assim, a gente consegue ter essa essência de fato de comunidade, do que é favela. Tem muita gente que tem acaba que tendo uma visão de favela, a favela é perigosa, a favela é isso, aquilo, mas não, favela é união, favela é ajuda, é um apoiando o outro, é um querendo que todo mundo vença na vida, é isso o real significado de favela. Então, eu acho que eu fico muito feliz, assim, por ser da comunidade de Paraisópolis e poder estar em outras favelas ajudando outras pessoas quando o próprio poder público não ajuda, quando faltam políticas públicas. Diva, agora eu queria que você falasse de uma pessoa que te inspira. Não pode ser sua mãe, que eu já vi sua mãe, sua mentora, seu tudo. Nas redes sociais também a gente vê as declarações de amor do Diva pra mãe. Mas tirando a sua mãe, quem é a pessoa que te inspira? Olha, hoje tem uma... Ele vai ficar se achando depois que eu ouvir esse podcast, mas eu sempre falo dele nas frentes das câmeras, enfim, fora também, que é uma pessoa que tem uma história incrível, que veio de um lugar carente, que não teve a mãe ali presente, e hoje está em um lugar assim, incrível, em um lugar de liderança, ajudando muitas pessoas. É muito humilde, ele enxerga além do que a gente enxerga, então ele acaba sendo nossos olhos para o futuro e acaba direcionando a gente, que é o Gilson Rodrigues, que é o presidente do G10 Favelas. Um cara assim excepcional, um cara
extraordinário, um cara que o Brasil precisa, um cara que levou ajuda pro Brasil inteiro, quando ninguém mais queria levar ajuda, um cara que não pensava só nele, pensava nas pessoas que estavam passando dificuldade. E muitas vezes, eu já tive várias conversas com ele, ele faz por ele também, mas na sua grande maioria ele faz pelas pessoas porque falta pessoas para ajudar. Então o Gilson, cara, assim, falta palavras para descrever. Então, Gilson, abraço, se você estiver ouvindo esse podcast, não se acha depois, tá? Mas o Gilson, ele tem uma coisa incrível, assim, né? De ele enxergar as coisas que a gente não... A princípio, eu já acostumei, mas lá atrás, ele falava umas coisas, eu ficava... Gente, mas será? E muita gente também, né? Mas será? E daqui a pouco acontece. Ou é uma ideia que a gente acha que não vai... Não sei... A princípio, né, porque a gente não tá vendo com o olhar que ele tá vendo, mas a princípio a gente fala, será? Mas daqui a pouco começam a chegar as pessoas para ajudar. Porque o movimento Presidente de Rua, por exemplo, claro, né? A gente duvidava. E aí começou a chegar um monte de gente para ajudar, e aí não só, né, os voluntários, moradores das comunidades, mas também empresários, enfim. E projetos assim que realmente, né, que a gente tá falando, claro, do movimento Presidente de Rua, mas várias iniciativas assim, nós, principalmente, que acompanhamos de perto, a gente sabe que muitas coisas assim que o Gilson pensou e de repente... Tem até uma... De repente não, muito trabalho, né, gente? Não é de repente, mas assim que a gente... muito trabalho, inclusive. Tem até, num pedaço da história do Favela Brasil Express, eu tava pensando, né, eu falei, cara, e se eu montar uma empresa de logística que entrega produtos do e-commerce dentro de favela? Aí eu fiquei pensando, eu falei, não vou fazer isso, é impossível, jamais. Por que funcionaria? Porque ninguém já tinha montado isso antes. Aí eu compartilhei com o Gilson, conversei com ele, e ele me falando, vai dar certo, faz, olha, tem que fazer assim e tal. E o Gilson falando, Gilson, jamais vai dar certo. Aí eu falei, não, vamos ver se dá certo, né? E no final deu certo. Entre outras coisas que, pô, tem coisas que até ele duvida, assim, quando ele começa a fazer e tal, e dá certo. E é isso que move a gente, né? A gente tem uma liderança grande ali na ponta, puxando a gente, nos motivando todos os dias. Incentivando, ajudando. Então, o cara, assim, não tenho palavras, mas... E também ver que é uma figura negra, uma figura de favela, é uma pessoa que realmente está chegando em lugares e está levando as pessoas também, né? Eu lembro quando ele foi para Harvard pela primeira vez, que ele foi sozinho participar da Brasil Conference, ele reuniu, quando ele voltou da viagem, ele chamou todo mundo na sala dele e começou a contar das experiências que ele teve lá. E a gente ficava olhando assim, caramba. E aí ele, não, e o ano que vem eu quero vocês comigo. E aí no ano seguinte, ele fez uma mobilização para que as pessoas tivessem, né, empreendedores não somente daqui de Paraisópolis, mas de outros estados, para que estivessem com ele no evento também. E levar para outros eventos. Então, é muito disso que você falou, né? Ele quer chegar a muitos lugares, só que ele não quer ir sozinho. Ele não quer ir sozinho. E o que difere ele de demais líderes porque, assim, é claro, ele é uma liderança, G10 Favelas e tudo mais, mas dentro do G10 Favelas tem negócios, tem os coordenadores dos estados, e ele coloca todo mundo ali junto com ele. Ele fala, você é do Favela Brasil Express, é você do Favela Brasil Express, não é o Gilson. O Gilson é do G10. E ele ajuda todo mundo, né? Anda com mais de 30 pessoas para cima e para baixo, mostrando quem é os líderes, quem é dos estados, fazendo articulações. Conectando, né? Conectando. E ele não... para quem vê nas redes sociais as coisas que ele faz, ele não só tipo, posta, mas como faz, tipo, de fato, como trabalha. O que ele mostra ali é 1% do que ele realmente faz. Todo dia ele tá no pavilhão, né? Todo dia, tá trabalhando, tá ali. Então, acho que essa questão dele difere ele um pouco de demais líderes, assim. Acho que por isso que eu puxo um pouco... puxo muito, vai, o saco dele também. Admiro ele pra caramba, tenho orgulho. Ô, Giva, e aí me fala, que antes... A gente já está encerrando já, a Gabriela já mostrou a plaquinha ali. Queria que você falasse como você imagina, como você vai trabalhar para a Favela Brasil Express crescer, ou o que você idealiza para o negócio que você tem atualmente, ou se de repente você tem outros negócios
para né, o grupo aí, não sei, né? Com esse espírito empreendedor, mas a pergunta é, como você se imagina daqui 10 anos? Olha, eu tenho 23 anos. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, nessa luta de liderança comunitária, de projeto social. Acho que 10 anos, poxa, é quase uma vida para mim, é muito tempo, dá para fazer daqui muita 5 anos. 5 anos, dá muita coisa também, mas eu me imagino, assim, com o Favela Brasil Express, tendo muito sucesso, assim, se Deus quiser até lá, a gente vai estar nas 14 mil favelas do Brasil. Estou trabalhando, inclusive, no processo de formação da equipe, né, de liderança, para a galera poder tocar outras frentes também, porque a gente tem uma prospecção muito grande de crescimento, tem muita oportunidade pela frente, a gente precisa de um time mais preparado, mas o que eu me imagino daqui a 5 anos é podendo estar tocando outras frentes de projeto, outros projetos também que eu tenho, mas muito mais que isso é podendo ajudar outros jovens como eu a empreender, a inspirar, mostrar como é que eu fiz. Teve uma pessoa que me perguntou um tempo atrás se eu já estava dando mentoria. Eu falei para ela que ainda não, porque eu ainda tenho muito a aprender. Mas nesse processo eu pretendo estar ajudando outras pessoas a se ajudar a família, ajudar a comunidade. Eu pretendo dar mentoria. Então, aproveitando que você falou de jovens que se inspiram e tal, qual a mensagem que você deixa para esse jovem que gostaria de empreender ou que gostaria de transformar a sua realidade, transformar a sua comunidade? Olha, a mensagem que eu deixo é que vocês precisam estudar bastante para estar onde querem. Teve uma frase que eu vi esses dias, até engraçada, assim, tipo, as pessoas têm inveja de mim, mas se descobrisse o tanto que eu trabalho, não teria mais inveja, entendeu? E aí as pessoas, eu tive um problema também em 2018, que é a questão de redes sociais. Muita gente acaba mostrando na rede social o que não é. Acaba que isso gera uma ansiedade ali para a galera mais jovens que tá vendo aquilo. Então, um jovem de 23 anos acaba postando a foto de um carro super luxuoso. É aquele jovem que é de favela, acaba que vendo aquilo e fala, poxa, por que eu não tenho isso? Eu vou ter que ter. E acaba procurando um caminho diferente. Então, isso não é saudável. Então, para esses jovens que veem isso direto em redes sociais, não criem ansiedade. Trabalhem, estudem bastante. Falar, igual o Gilson fala, as melhores palestras de Harvard tá na internet, está disponível. Tem cursos de graça, tem bolsas em universidades. Parem de enrolar a tela o dia todo e vão ler o livro, vão estudar. Que eu acredito que a educação transforma e que a gente só vai conseguir chegar onde que nós queremos através dos estudos. E é claro, é bom arrumar uma pessoa base ali para se inspirar. Procurem saber sobre a história dela, como que ela fez para chegar até ali. A gente não vai conseguir ficar rico do dia para a noite, mas talvez em 20 anos a gente consiga, que é muito o sonho de muitos jovens por aí. Então o caminho é estudar, trabalhar, e mais uma frase que o Gilson fala bastante, que é: ter fé sem ação é a mesma coisa que não ter fé. Porque para ter fé a gente precisa trabalhar, porque vai acontecer uma hora. É isso aí. Educação realmente transforma, né? Estude, eu acho que adquirir conhecimento nunca é demais. A gente estuda e sonha em ser rico, mesmo se você não ficar rico, milionário, pode ficar rico, né? Mas rico de conhecimento você vai ficar, né? A educação com certeza vai transformar a sua vida de alguma forma. Então, Giva, muito obrigada mais uma vez. Até que fim, né? Glória a Deus. Glória, agora sim. Obrigada, Giva. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sigam Favela Brasil Express no Instagram, nas redes sociais, Giva Pereira. Isso, falei certo? Isso, Giva Pereira BR. Giva Pereira BR, Favela Brasil Express. Cria podcast Cria Brasil, não esqueçam. E muito obrigada a vocês que acompanharam até aqui. Tchau.